Um governador, uma refinaria, as maiores facções criminosas do país. O que une tudo isso? Hoje a gente vai tentar desenrolar esse novelo, com base no que foi apurado. Essa é a grande pergunta, né? Refinaria, leis de armas, a possível queda de um governador. Como é que essas coisas se ligam? Para entender essa conexão, que parece bem complexa, a gente precisa voltar para o ponto de partida, a acusação que deu início a toda essa história. Ok, então, primeira parte da nossa análise. E a gente está falando, claro, de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. A acusação contra ele é bem direta e é a peça que move todo esse tabuleiro. Tudo começa com um movimento bem formal, bem concreto. Chegou lá no Supremo Tribunal Federal, o STF, um pedido oficial para afastar o governador Cláudio Castro do cargo. É daqui que a história realmente esquenta. E o que chama a atenção é o peso dessa acusação. Não é pouca coisa. O pedido de afastamento, veja bem, é por ligação com facções criminosas. A fonte menciona diretamente o PCC e o Comando Vermelho. Ou seja, não é uma alegação vaga. É uma denúncia gravíssima. E é a partir daqui que a gente começa a mergulhar nos detalhes. Tá, mas por que essa acusação? Qual é a base dela? Isso nos leva direto para a segunda parte, a tal máquina de dinheiro da refinaria. A resposta, segundo o material que a gente analisou, está num esquema financeiro que seria bem sofisticado e que teria uma refinaria como peça-chave. Para a gente entender como esse esquema funcionaria, é importante ter um conceito bem claro na cabeça: lavagem de dinheiro. É basicamente pegar aquela grana que vem de atividades ilegais, o famoso dinheiro sujo, e fazer uma série de operações para que ele pareça legal, para que ele vire dinheiro limpo. E como seria esse esquema na prática? Bom, a fonte descreve um passo a passo que é, no mínimo, engenhoso. Primeiro, as facções geram um volume enorme de dinheiro vivo, né? O dinheiro sujo. Depois, esse dinheiro passaria por uma rede de postos de gasolina. E aí vem o pulo do gato. Uma refinaria, supostamente cúmplice, emitiria notas fiscais falsas como se tivesse vendido combustível para esses postos. Só que esse combustível nunca existiu. Com isso, aquele dinheiro sujo entra na contabilidade como se fosse lucro legítimo. Pronto, o dinheiro está limpo. Ok, mas e o governador com isso? Onde ele entra nessa história? O ponto central da denúncia é exatamente este. A fonte alega que o governador Cláudio Castro teria agido pessoalmente para reabrir essa refinaria específica, e isso logo depois que ela foi fechada numa operação da Polícia Federal. Essa é a ligação direta que a acusação aponta entre o governador e o suposto esquema. Agora, a história vai além do Rio de Janeiro e do esquema da refinaria. A gente entra na terceira parte, que conecta tudo isso com a política de armas no Brasil. A análise que a gente está vendo sugere que o fortalecimento financeiro dessas facções caminha lado a lado com o fortalecimento bélico delas. É aqui que o debate ganha uma escala nacional. A fonte faz uma conexão direta entre essa situação toda e as políticas de armas de fogo que foram implementadas durante o governo anterior, o de Jair Bolsonaro. A alegação é que essas políticas, na prática, acabaram facilitando o acesso a armas por parte dessas mesmas organizações criminosas. E como isso teria acontecido? Bom, a fonte aponta alguns pontos. Primeiro, a liberação de calibres de fuzis que antes eram de uso restrito. Segundo a alegação, grande parte dos fuzis que hoje estão com as facções são justamente desses calibres. Isso teria diminuído a necessidade de contrabando. E tem um terceiro ponto que é bem forte. A mudança na lei teria criado uma brecha que levou à soltura de traficantes de armas, já que os crimes pelos quais eles foram condenados deixaram de existir legalmente. E para a gente ter uma ideia do volume de dinheiro que isso pode movimentar, a fonte traz um número que impressiona: R$ 1.600.000. Esse teria sido o lucro de um único CAC, que é a sigla para colecionador, atirador e caçador, só vendendo munição para o crime organizado. É um valor que dá a dimensão do negócio. Ok, a gente já viu o esquema financeiro, a questão das armas, agora vamos mudar um pouco o foco. Como uma história complexa como essa chega até o público? A fonte também analisa o que seria um verdadeiro campo de batalha nas redes sociais, com estratégias bem diferentes para tentar moldar a opinião pública. Essa análise traça um paralelo bem interessante. De um lado, a fonte descreve a comunicação da extrema-direita como algo mais coordenado, profissional, que usa assessores para isso, grupos de WhatsApp e até dinheiro para impulsionar posts. Já do lado da esquerda, a abordagem seria menos coordenada, mais dependente do alcance orgânico. São basicamente duas máquinas de comunicação funcionando de jeitos bem diferentes.
E para fechar, vamos voltar para o epicentro de tudo isso, o governador Cláudio Castro. Porque, no fim das contas, o futuro político dele está para ser decidido em breve. E não é em um, mas em 2 julgamentos diferentes que estão no horizonte. E aqui tem um detalhe super importante que a fonte faz questão de deixar claro. O governador enfrenta 2 processos legais que são separados, um não tem a ver com o outro. É fundamental a gente entender essa diferença para não confundir as coisas, porque as acusações e as consequências são bem distintas. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Vamos lá. No STF, o que está em jogo é aquele pedido de afastamento por suposta ligação com facções. O resultado pode ser um afastamento temporário. Já no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a história é outra. É um caso diferente sobre abuso de poder e a decisão pode levar à cassação do mandato e deixar ele inelegível por 8 anos. São 2 julgamentos com consequências bem diferentes acontecendo quase ao mesmo tempo. Isso tudo nos leva a uma última pergunta que fica no ar. Com esses julgamentos batendo a porta, o que vai pesar mais? As alegações que estão nos processos, os fatos? Ou será que a guerra de narrativas políticas vai acabar influenciando o resultado final? É uma pergunta que só o tempo vai responder. Resta a gente acompanhar os próximos capítulos.